Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje eu quero falar sobre um lançamento da BV Books. Nos próximos meses, a BV Books estará lançando a Bíblia LTT, que é a tradução do texto, a tradução do texto tradicional, é a Bíblia literal do texto tradicional. Gente, é uma Bíblia muito aguardada, na verdade é vamos dizer assim, um relançamento, porque essa Bíblia ela havia sido publicada alguns anos atrás por uma outra editora, só que essa editora deixou de existir e agora a BV Books adquiriu os direitos junto ao tradutor desta Bíblia para publicação. Novamente aí a gente vai ter a Bíblia LTT disponível no mercado. Então, com muita gratidão a Deus e também com gratidão à BV Books, a gente vai ter outra vez essa Bíblia tão importante no nosso mercado brasileiro. O que seria a Bíblia LTT? A gente vai mostrar aqui através dessa amostra que a BV Books disponibilizou aqui para a gente. Olha só, amostra grátis, BV Books, Bíblia de Estudo LTT. Então, é uma Bíblia de estudo que leva o texto, olha só, literal do texto tradicional. Aqui a gente tem a capa, provavelmente vai ser a capa de uma versão aí da Bíblia LTT. Então, vamos caminhar aqui nessa amostra, quero mostrar um pouquinho para vocês que seria essa Bíblia de Estudo LTT. Bom, LTT significa Bíblia Literal do Texto Tradicional, tá? É interessante que ela vai ter notas de rodapé, ou seja, a gente vai ter estudos, já que é uma Bíblia de estudo, como vocês viram. Essa aqui é a terceira edição, outubro de 2020. Por que a terceira edição? Porque essa Bíblia ela já foi publicada por uma outra editora. Então a gente provavelmente lá teve duas edições, E a terceira edição agora está sendo publicada pela BV Books. Inclusive eu já fiz um review, vou deixar na descrição do vídeo, da primeira edição dessa Bíblia, tá? Na época a editora disponibilizava no site, de forma gratuita, um PDF dessa Bíblia, uma versão em e-book, Bom, qual é o texto base? Por que é chamada Bíblia de Estudo LTT, que seria a Bíblia literal do texto tradicional? Então aqui a gente já tem informação nessa primeira folha de rosto, que provavelmente vai ser a folha de rosto, lembrando que aqui é apenas uma amostra, ainda não é a Bíblia oficialmente, ainda ela não foi lançada, ela vai ser lançada aqui em português. Então ela espelha-se no mais literalmente possível os exatos texto masorético para o Antigo Testamento e o texto Receptus para o Novo Testamento, ou seja, é uma tradução literal que usa a equivalência formal, palavra por palavra, do texto masorético para o Antigo Testamento e o texto recebido para o Novo Testamento, que é considerado o texto tradicional, tá bom? Então, uma Bíblia que vai trazer esse texto, essa tradução, e os estudos provavelmente baseados também na tradução, a gente vai dar uma olhadinha, Então a BV Books agora traz uma Bíblia para fazer aí uma comparação com a textual, A Bíblia textual traz o texto crítico no Novo Testamento e os manuscritos mais antigos do Antigo Testamento, Então agora a gente vai ter um texto diferente. O Hélio de Menezes Silva, o pastor Hélio de Menezes Silva, professor, foi o tradutor desta Bíblia, tá? Então ele traduziu dos originais de forma literal, o texto tradicional, masorético para o Antigo Testamento e o texto recebido para o Novo Testamento. Quero agradecer ao professor Hélio, pastor Hélio, eu já tive a oportunidade de conversar com ele, é um pastor, é uma pessoa muito humilde, que fez um trabalho espetacular durante boa parte da sua vida, Dedicou tempo, e com poucos recursos e fez um trabalho espetacular. Então vamos agradecer a Deus pela vida do Hélio de Menezes Silva, que é o tradutor da LTT, e agradecer também a BV Books, na pessoa do Cláudio Rodrigues, que está trazendo esse material para a gente aqui no Brasil,
Aliás, o material é de um brasileiro, o Hélio de Menezes Silva é brasileiro, então uma tradução feita por um brasileiro. Bom, aqui a gente tem um sumário, né, trazendo aqui os livros, né, temos todos os livros de Gênesis até Apocalipse. Aqui a gente percebe que é uma Bíblia que vai ter muitas páginas, são mais de 2.000 páginas, né, e no final a gente tem ainda uma tabela de pesos e medidas, né. Então, isso aqui é apenas uma amostra, tá, pessoal? A gente precisa aguardar aí para ver como será essa Bíblia. Bom, em seguida a gente tem aqui uma dedicatória no material, a gente vai ter uma dedicatória. Então aqui o professor Hélio, pastor Hélio, ele traz aqui uma dedicatória aos homens, as pessoas que ajudaram ele, né, e principalmente aí ao amor pela palavra de Deus. Então ele cita aqui 2 traduções, né, que ele considera como traduções fiéis ao original, né, segundo o texto que ele defende, que é a BKJ 1611 em inglês. A BV Books trouxe essa tradução para o português também. A gente tem a King James Fiel, que também é baseada nesses textos, tá, que foram utilizados na tradução LTT, e a ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, que também se baseiam nesse texto, já que o professor Hélio é um defensor do texto masorético e do texto recebido, tá? Aqui a gente tem o nome das pessoas, né? Aqui tem um agradecimento, os agradecimentos aí do pastor Hélio, o tradutor. Então aqui ele cita, né, o tempo que ele teve também para estar traduzindo. Olha só, ele começou aqui em 1997, né? Que Deus colocou no coração dele, ele se converteu em 1974, né? Aí em 97 ele teve esse chamado aí para poder trabalhar nessa tradução, e aí ele coloca aqui que durante os 24 anos desde então, né, desde esse 1997, ele trabalhou aí, olha só, cerca de 8 horas por dia como professor de universidade até 2014 e até 2020, né, nos seus 76 anos de idade, com muita saúde, força e felicitação no seu trabalho. Então, ele gastou aí um tempinho, né, para poder finalizar a LTT. Ele cita aqui que depois da LTT 2005, ele aperfeiçoou em 2007, né, a esposa dele leu a tradução em voz alta, veio em 2008 e 2009, ele teve contato com outras traduções que também levam o mesmo texto, né, até que a gente teve aí a primeira e a segunda edição, né, 2017, 2018, a gente teve aí, ele cita aqui alguns anos, né, do trabalho. Então é interessante, um trabalho de muito tempo, né, tanto que em 1997 ele começou. Aqui a gente tem uma introdução, tá, e aí ele vai citar qual foi a regra de trabalho dele, o que ele fez para poder estar fazendo a tradução, por que ele defende o texto tradicional, né? Aí ele cita que é composto aqui pelo texto masorético. Então essa parte é bem explicativa, tá, pessoal? Vai ter isso lá na Bíblia, que vai explicar o que seria esse texto tradicional. Então talvez agora você está me assistindo e não sabe direito o que seria esse texto, mas aqui ele vai explicar. Então quando a gente tiver a Bíblia, a gente vai mostrar para vocês e, claro, comprando a Bíblia você vai entender o que seria o texto masorético, o texto recebido. Ele explica de uma forma muito clara, e aqui ele cita algumas traduções que existem que levam esse texto em português e também em outros idiomas, tá bom? Então aqui ele explica o método, a função da LTT, né? Ele traz aqui inclusive o histórico, né, das traduções aí que a gente tem. Olha só, 3 Bíblias em inglês, 7 em português, 4 em espanhol, em outras línguas. Então uma parte muito legal, tá? Ele explica aqui como é a tradução, o método, a colocação dos verbos na tradução. Gente, é uma parte muito explicativa, em detalhes. Então ele gasta aqui algumas páginas para poder estar explicando, né? Inclusive, vocês vão ver lá no texto bíblico que a gente tem algumas particularidades, como por exemplo, algumas palavras riscadas, né, como essa,
E aí a gente tem também algumas palavras aqui em um itálico, né, de uma forma diferente, menor. Ele vai explicar o porquê e o que deve ser considerado, por que ele colocou desse jeito. Então tá tudo aqui, inclusive a fonte que ele utilizou, é bem interessante, né? E também ele vai falar aqui na parte da introdução sobre as anotações, porque é uma Bíblia que tem comentários também, né? E aí ele até cita aqui algumas fontes, né? Enfim. Além disso, a gente tem os títulos das seções, né, da Bíblia. Então a gente vai ver tudo isso lá no texto. É uma Bíblia que eu estou assim, com uma expectativa muito boa e eu creio que vai ser campeã de vendas aí, né? Então aqui ele traz um pouco do que é a sua teologia dentro da Bíblia. Então tá aqui, responsável, Hélio de Menezes Silva, responsável pela tradução e pelas notas, tá? E a BV Books, ela, né, tá trabalhando aí na questão da diagramação e da impressão do material. Então aqui nós entramos no Antigo Testamento e já entramos aqui no livro de Gênesis. Pelo que eu percebi, a gente não vai ter introduções aos livros, né? Mas aí que tá o interessante. Então, olha só, aqui a gente tem o subtítulo, tá? Um subtítulo bem completo da tradução. E aí eu vou ler um pouquinho aqui de Gênesis 1, olha só como ficou, né? No princípio absoluto de todas as coisas, Deus criou o céu e a terra. Ele vai explicar lá naquela parte da introdução que isso aqui, quando está riscado, não deve ser lido em voz alta, né? Ou, enfim, quando você está fazendo a leitura. É apenas essa parte aqui. Isso aqui é uma colocação que ele também vai explicar lá. Quando a gente tiver a Bíblia, a gente vai estar trabalhando isso. Olha que interessante, gente. A letra é bem confortável, né? Se for desse tamanho mesmo, vai ser uma letra muito confortável, mais ou menos igual a letra da Bíblia textual. E o número do capítulo e o número do versículo na cor vermelha, achei legal isso. E aqui nos comentários, olha só que legal. Tem uma cor vermelha em destaque também para facilitar, né? Quando trabalha algumas palavras, né? Que são explicadas, por exemplo, Gênesis 1, né? No princípio absoluto de todas as coisas, Deus criou o céu e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, adejava acima da face das águas. Então aqui a gente tem uma explicação. Olha o comentário. Nesse capítulo vemos Deus criando o mundo material, a vida, e ferimos-nos a alma animal e o homem, que tem espírito. Só Deus pode criar essas três coisas: matéria, corpo, alma e espírito. Aliás, só Deus pode criar. Nunca nem o homem nem os anjos poderão criar. É uma explicação bem interessante. Aí aqui em Gênesis 1, ele também traz a explicação da tradução, né? Céu fala de espaço, terra de matéria, princípio de tempo como sistema, comprimento, massa, tempo. Então, explicações bem interessantes, né? Vamos caminhar aqui mais um pouquinho, né? Versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. O detalhe é que o texto bíblico parece que vai ser em uma coluna apenas, né? Então por isso que a gente vai ter uma letra bem confortável. É tamanho gigante essa letra, né? Se for desse tamanho, olha, vai ser muito top. E disse Deus, haja uma expansão entre as águas e faça divisão entre as águas e águas. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção. A gente tem aqui as palavras de Deus em vermelho, né? Bem destacadas aqui, ó. Olha que legal, muito bom mesmo. O número do capítulo bem destacado. Parece que é verso embaixo de verso, né? Então aqui um comentário de Gênesis 1:3. Haja luz, a palavra viva não foi criada. Ele é o Deus eterno, sem princípio, nunca criado. Mas atendendo ao desejo do Deus Pai, agora manifesta sua luz, irradiando a partir de um certo ponto do universo em certa direção, para marcar o dia e a noite, nos 3 primeiros dias, enquanto ainda não tinha sido criados no 4º dia, só a luz e estrelas. Interessante esse comentário, né? Muito legal, comentários bem intencionais. Versículo 17. Deus pôs na expansão do céu para iluminar a terra. Então ele vai seguindo a tradução, é bem literal mesmo, né, pessoal? Muito literal. Então aqui Gênesis 2 agora, né? Dia 7 do descanso, cessação do trabalho de Deus. Isso aqui é um subtítulo, né? E aí a gente tem capítulo 1, o versículo 1, versículo 2, 3, tem outro subtítulo aqui.
tem alguns sinaizinhos aqui do lado que provavelmente leva a uma outra parte, né? Isso aí depois a gente vai ver. Mas a organização, olha só, texto bíblico, uma coluna, e abaixo a gente vai ter, olha só, os comentários com uma letra menor, evidentemente, né? Menor que o texto bíblico. A fonte parece uma fonte bem visível, bem nítida, né? Então eu achei muito legal, olha só, estou passando aqui para vocês. Então tem comentários, algumas páginas evidentemente que não vai ter comentários, né? Mas tem alguns comentários, porque na época quando ela foi lançada pela eFundamentos, tinha a versão com estudo e sem estudo, tá? Inclusive a que eu tenho aqui é sem estudos, mas agora a BV Books está lançando só a versão com estudo. Então, pessoal, isso aqui é só para vocês terem uma amostra do que será a Bíblia LTT, tá? Tô mostrando aqui para vocês um pouquinho. E para quem gosta aí do texto recebido, defende o texto recebido, é mais uma tradução ao lado aí da King James Fiel 1611, da ACF, que são 100% texto recebido, né? Então, uma tradução muito legal, um trabalho de anos aí do professor Hélio de Menezes. E agora a gente tem aí essa Bíblia sendo lançada por uma grande editora que é a BV Books. E nós, em breve, vamos apresentar essa Bíblia nos mínimos detalhes, já que o nosso canal tem uma parceria com a BV Books, tá bom? Então aqui é uma amostra apenas do livro de Gênesis. E aqui no final, olha só, Bíblia LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional. A LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional, uma tradução rigorosamente literal e precisa do texto tradicional para o português brasileiro, onde o texto tradicional é a soma do texto masorético, Velho Testamento em hebraico, perfeitamente preservado em forma manuscrita através de milênios e finalmente impresso por aí o nome do camarada aqui, 1525, e do texto Receptus, ou texto recebido, perfeitamente preservado em forma manuscrita através dos milênios e finalmente impresso por Erasmo, etc. O texto tradicional é a coleção das exatas palavras infalivelmente assopradas por Deus para as mentes e dedos dos escritores, por eles utilizadas, depois por eles providencialmente preservadas com absoluta perfeição ao nível de cada til e jota em seu uso ininterrupto pelos crentes de todas as igrejas fiéis, sendo a única base para todas as traduções usadas em todas as línguas e nações, desde as Bíblias de Lutero e Tyndale em 1527 e 1522. Então aí tem uma explicação, né? Espelhando o mais literalmente possível os textos, né, os exatos textos masoréticos e textos recépticos que embasaram, né, a Bíblia King James 1611, os quais são impressas das exatas palavras, né? Uma Bíblia que foi publicada aqui pela BV Books também, que aí, segundo, né, através dos séculos, pela sua providência, perfeitamente preservadas incessantemente em uso pelas igrejas fiéis. Então aqui a gente tem nessa Bíblia quase 1.700 notas de rodapé, cada uma delas de comprimento até meia página, que explica 5.200 notas enumeradas, com explicações. Então tem muita coisa legal, né? Aí explica, né, que são quase 8.500 notinhas de até 3 palavras colocadas riscadas a meia altura que nunca devem ser lidas em voz alta. Isso eu expliquei para vocês entre as próprias palavras do texto. Então aqui a gente tem uma rápida do pré-relance, né? Relance, o título da Bíblia, Bíblia de Estudo LTT. O autor do estudo e da tradução, Hélio de Menezes Silva. Essa é a 3ª edição. Então aqui a gente tem a data do lançamento, se Deus assim permitir, maio de 2022. Aí o formato 17 por 24, então vai ser uma Bíblia tamanho grande, tá bom? Aproximadamente 2.072 páginas. Então a gente vai ter aí em 3 capas, né? Um PU marrom, PU preto e uma capa artística, que foi essa que a gente trouxe para vocês. Então, parabéns a BV Books, que tem publicado excelentes Bíblias, e agora, mais uma vez, a gente vai ter a Bíblia LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional. Capas lindas, né? Nossa, fico até na dúvida qual que eu vou querer, mas glória a Deus, né? Então aqui a gente tem uma propaganda também da Bíblia de Spurgeon, que a gente já apresentou aqui no canal. Então, pessoal, esta é a amostra aí que a gente quis mostrar para vocês da Bíblia LTT, que em breve estará disponível, né? Como a gente viu aqui, lançamento previsto para maio.
Então ainda no primeiro semestre a gente vai ter a LTT disponível no mercado para nós. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.